até de ficção científica, Karel Capek, autor da Guerra das Salamandras. É, eu li na Brasiliense toda a obra de Kafka traduzida por Modesto Carone. Era uma delícia ler aquilo. E aí eu meio que comecei a colecionar tudo dessas duas editoras e lia. E aí acabei lendo também um livro assim que mudou a minha vida para sempre, que foi Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Aquilo ali, rapaz, foi uma paulada que eu levei na cabeça, porque Enterre Meu Coração na Curva do Rio de Dibral, eu já dei de presente para umas 100 pessoas. Tem 3 livros que eu dou de presente. Enterre Meu Coração na Curva do Rio, O Relato de um Náufrago e O Velho e o Mar, de Hemingway. Esses 3 livros eu já dei. É batata. Se eu vou no aniversário, alguma coisa, eu sempre levo um desses livros de presente. Aí, e isso eu comecei a perceber que tinha uma grande opressão na produção de quadrinhos no Brasil durante a ditadura militar. Então, o Guerra de Gibis ele nasceu como um estudo sobre a censura às revistas em quadrinhos e diversas outras, e literatura e tudo, na ditadura militar. Aí eu Uhum. percebi que antes da ditadura militar, entre 1933 e 64, Roberto Marinho, o mesmo que fundaria a Rede Globo, e foi o grande editor de quadrinhos, justamente com Adolfo Eisen, que trouxe os quadrinhos de aventura em 1934, eles sofreram muita censura. E aí eu fui atrás disso, fui mapeando e tal. Aí descobri que entre 1940 e pouquinho e 1964, quando tem um golpe militar, foram acho que 21 ou 22 tentativas de censurar essas revistas no Brasil. Cara, E era um negócio assim tão absurdo, mas tão absurdo que era manchete de primeira página nos jornais. Por quê? Porque Roberto Marinho era adversário de Carlos Lacerda, que depois virou governador do Rio, Orlando Dantas, que era dono. Lacerda era dono da Tribuna da Imprensa, Samuel Weiner era o dono do Última Hora, e Orlando Dantas do Diário de Notícias. Como o Roberto Marinho editava revistas em quadrinhos e revistas policiais, esses caras começaram, nos seus respectivos jornais, a acusarem Roberto Marinho de induzir as crianças ao crime, à prostituição, à violência e até a se tornarem, entre aspas, se tornarem homossexuais. As revistinhas, como se dizia, provocavam essa lavagem cerebral nas crianças. Então o moleque lia E ali uma já história. tinha o livro do Sedução de Inocente ou essa era uma ideia da época? O que, Não, que é não, já isso? tinha. O que, Não, que é não. esse movimento? Então, você tem várias correntes de censura, né? Você tem uma Tá. primeira corrente de 38 na Itália, que eles queriam, o Ministério da Cultura Popular de Mussolini queria vetar a publicação de tiras e quadrinhos italianos, americanos no país, porque, segundo eles, desnacionalizavam as crianças. Ou seja, era uma coisa que importava e tentava impor nas crianças, nos adolescentes, o que eles chamavam de cultura alienígena. Uhum. Ou seja, prejudicava o patriotismo, o nacionalismo, aquela coisa toda. Aí, essa teoria ela vai ser importada para o Brasil por Adolfo Eisen. Tá? Esse é um tema que eu vou tratar na nova versão, na nova edição do Guerra de Gibis, que sai em setembro pela Conrad. Então, uma nova edição, revista ampliada e tal. Adolfo Ais, o fundador da EBAL. Fundador É, do... é. Adolfo o Reis, ele André está queria. perguntando, tá, inclusive, se ia sair esse ano aí, ó. Guerra de Gibi vai Então, sair republicado? Pela Conrad, né? vai com eu acredito que umas 100, 150 páginas a mais. Ah, Então, tem legal. umas guerrinhas ali que ficaram de fora que agora vão entrar. Porque a Guerra do Gibi são várias guerras, né? São várias guerras ali entre editores, entre jornais e tal. E aí o que acontece? Em 44, o INEP, que é esse mesmo aí que faz o Enem, ele divulga um estudo em que as revistas
as revistinhas infantis causavam preguiça mental.